Então, meninos felizes, tá? Então, olha só, nós iremos responder aqui as atividades, tá? Se você não respondeu, novamente eu peço, tá? Dê uma pausa, responda as atividades e depois volta aqui no videozinho feliz para ver se as respostas estão com o mesmo sentido, tudo bem? São bem fáceis, não são bem tranquilas, ou são bem tranquilas, tá? Então, vamos lá. Isso aqui nós já falamos. Então, vamos começar com essa aqui, ó. Tá? Essa aqui eu pedi. Ó, essa aqui eu acho legal se você fazer. Você pode fazer, tá? Já pode fazer. Você tem condições de fazer, tá? Procure fazer, ó, alguns grafismos, tá? Aqui não dá para eu riscar, então faz um grafismo. E qualquer coisa, mande foto aí pra gente pro Instagram, tudo bem? Então vamos lá. Ó, seus grafismos representam quais os elementos? O que te trouxeram essa inspiração? Então essas aqui, essa questão aqui, ó, você vai ter que primeiro fazer essas, tá? Essas aqui, ó, tá? De close, mas não está tendo material. Gente, aí você pode usar criatividade para você adaptar um pouquinho mais fácil. Pode usar régua, um papel que você tem aí à disposição, alguma coisa assim. A arte tem essa vantagem que nós podemos ser bem mais criativos, tá? Do que aquela coisa mais certinha, aquela tudo mais engessado. Então, você pode usar algum material que o livro não esteja colocando, mas que você saiba que vai funcionar. Ótimo, parabéns. É isso que é ser criativo, tá? Então, olha só, vamos lá. Seus grafismos representam quais elementos? O que te trouxe essa inspiração? Eu disse para vocês que a arte africana, ela tem muita característica espiritual, ela tem muita característica histórica, tem muita característica estética também, tá? E os índios também têm essas características. Só que os índios também têm uma característica de arte geométrica. Então, olha só, vamos voltar aqui, ó. Então, aqui, ó, eu coloquei, passou um pouquinho. Aqui, ó, estão vendo? Então, o objetivo nesse exercício é que você faça algo parecido com isso, usando formas geométricas. Forma geométrica, forma geométrica. Isso se chama grafismo, tá? Então, você coloca aqui, ó, em cada um desses você coloca com formas diferentes, tá? E depois você explica o que representa esses elementos, o que te trouxe inspiração. Então, você pode fazer, como seria a representação do vento? Você pode colocar lá uns tracinhos que indicam o vento. Como seria uma representação do fogo? Esses elementos que nós temos aí, tá bom? Ó, para o tecido, né? Qual foi a maior dificuldade que você teve na produção do grafismo? Em papel, tá? Eu imagino que a maior dificuldade aqui, pelo menos para mim, a dificuldade seria, tá, de você tentar representar uma característica de um elemento. Então, digamos que você vai fazer um elemento do vento, do fogo, do amor, alguma coisa assim. Você tentar fazer isso de forma abstrata, geométrica, eu acho que essa é a maior dificuldade, tá bom? Mas é uma resposta mais pessoal, tá? No tecido, é passar para o tecido, tá? De qual resultado você mais gostou? Ou qual ficou mais próximo do que havia imaginado? Por quê? Então, aqui, o que espera-se, né? Você vai colocar os que você fez, vai dizer qual que você achou mais bonito, qual que você gostou, e vai explicar, tá? Então, não tem muito aí, não. Aí nós falamos sobre arte africana. Aqui tá, agora vamos começar a responder aqui, tá? Outras. 1. Você já pensou que as máscaras africanas são vistas como uma representação mística e simbólica? Bem, como o tio Cláudio eu falei para vocês, eu já dou aula de arte africana há um tempo, então eu já sabia. Mas quando eu estava na faculdade, eu tive contato com arte africana pela primeira vez, eu fiquei assim, não, eu não sabia, tá? Então, eu imagino que para vocês possa ser algo novo. Ou não, de repente vocês também já sabiam. Então, uma resposta aí meio que pessoal, tá? Observe essas máscaras e pense no que cada uma delas podia representar. Então, gente, cada uma dessas, eu disse para vocês que possui uma representação diferente, tá? Cada uma dessas possui uma representação técnica, uma representação espiritual, uma representação tribal. Então, possui várias e várias e várias representações. Se você quiser pesquisar na internet, dê uma pesquisada aí, já que nós podemos ter agora esse tempinho extra, tá? Dá uma pesquisada e coloca aí a matéria. Pode colocar aí, ó. Coloca aí na observação, nos comentários. Tio Close, eu descobri que as máscaras africanas têm essa representação. Eu acho que é super válido. Gente, compartilhe o conhecimento, tá? Compartilhe o conhecimento. Tudo bem? 2. Existe pelo menos uma semelhança e uma diferença da arte tradicionais e a criada pelo Romualdo Razumwemé.
Então, olha só, ele está querendo uma semelhança e uma diferença. Bem, vamos lá. Semelhança, a característica. Ó, vocês estão vendo aqui, ó, a característica visual. Rostos compridos, detalhes, esses entrelaçados aqui, olhos fechados, nariz alongado. Tudo isso são características. Máscaras. Diferença, o material. Os artistas africanos antigos, os tribais mesmo, eles utilizam geralmente madeira verde, tá? De classe, por que madeira verde? Aí nós temos dois significados, meninas. Nós temos o significado antropológico e o significado artístico. Eu vou falar os dois. O significado artístico é o seguinte: a madeira verde é mais fácil de talhar e ela não racha com tanta facilidade, tá? Ó, então, você fica talhando lá, ela tem mais facilidade, ela é mais fácil, mais maleável. E em relação ao antropológico, é porque a madeira verde significa vida. Tudo bem, então? Então, tem todas essas características aí. Tá? Então, respondemos a 2. 3. Observe novamente a máscara criada pelo artista. Qual objeto mais se repete nela? Em sua opinião, vamos lá, vamos por parte. Qual objeto mais se repete nela? Vamos aqui. Qual objeto? Deixa eu ver aqui. É o rosto. Tá? O rosto. É a máscara. Tá? Em sua opinião, o que faz o artista usar esse objeto em várias de suas máscaras? Simples. Aqui já está dizendo, gente. Ele quer resgatar, ele quer manter, ele quer mostrar, apresentar as características da arte africana. Lembra na aula de arte africana que eu falei para vocês? Que atualmente diversas pessoas estão fazendo um esforço danado, tá? Para poder preservar, mostrar a diversidade e, ao mesmo tempo, apresentar a arte africana para o restante do mundo. Então, esse artista aí, apesar de estar utilizando materiais recicláveis, ele ainda assim está mantendo algumas características da arte africana que ele não quer que perca-se. Tudo bem? Qual relação você percebe entre as máscaras africanas tradicionais e as que foram criadas por Romuald Hazomer? Tá, é o que eu disse para vocês. A relação é de espiritualidade. Tá? E apresentar aqui a cultura arte-africana. Eu espero que vocês tenham lido isso aqui. Tá bom, então? Vamos lá. Continuando aqui, ó. Olha. As imagens anteriores retratam danças populares. Além delas, quais outras danças que você já ouviu falar? Ah, gente, aí é cada um. Tem vários tipos de dança. Nós temos o balé, nós temos o axé. Você bem que axé não é um tipo de dança, é um tipo de música, né? Então, nós temos o street dance, nós temos o reggae também. Mas o reggae também tem a ver com dança. Então, tem vários e vários estilos aí. Então, você coloca mais ou menos o estilo que você mais gosta. Nós temos a dança de salão, tá? O próprio Kung Fu, ele tem uma característica de dança também, misturada com artes marciais, que é na semelhança com a capoeira. Tá? Quais semelhanças você percebe entre essas imagens? Vamos ver, quais imagens? Aqui, ó. Vamos lá. Decoração, cor, tá? Tem a ver com cultura local. Aqui é pernambucano, acho que aqui é os dois, né? Então, tradições africanas, mistura de tradições portuguesas, indígenas também tem muito, tá? Então, as características são essas aí. Mas tem várias também, tá? Como as pessoas se movimentam? Dançando. Como é que é esse movimento? Dançando. Tá? Então, o objetivo delas é apresentar uma melhor forma de dança, isso mais. É possível inferir quais movimentos que elas fazem apenas observando as imagens? Ah, gente, aqui ela está pulando. Só que está pulando com os braços abertos. Então, é possível sim. Então, né? Essa aqui, eu imagino que estejam mais parados. Eu já vi uma apresentação de maracatu, uma vez na televisão, e eles têm uma mania de ficar rodando, assim, esse tipo de coisa. Eu imagino que seja uma cena parecida com essa. Tudo bem? Vamos continuar. Em sua opinião, a capoeira é uma dança ou uma luta? Explique sua resposta. O tio Clodes. Tá bom? Aqui eu vou dizer a minha opinião, aí você diz a sua opinião e explique também. Tudo bem? Na minha opinião, é uma luta. Na minha opinião, é uma luta. Com caráter de dança. Tá? Por quê, professor? Porque apesar dela ali, o objetivo não é acertar fisicamente a pessoa, a dança, no caso a capoeira, o movimento, se você prestar atenção, ela indica que se o camarada quisesse, ele teria acertado. Se o camarada quisesse, ele teria te derrubado. Então pode ver que eu não sei como é que eles marcam ponto, não sei se tem isso.
mas eles dão o golpe mais distante o suficiente para não atingir a pessoa. Mas se ele quisesse ter aproximado um pouco mais e atingido, teria acertado. Eu me lembro, então, voltando aqui, lembra quando eu falei do livro A Escrava Isaura? Na Escrava Isaura tem uma parte final que eu acho muito interessante, sabe? Tem o capataz, era um camarada que cuidava dos escravos e coisa do tipo. No final do romance, do livro, tá? Ele vai brigar contra o pessoal que estava na senzala, os africanos. E ele imaginava que era apenas uma dança. Ele imaginava que os pessoal estavam fazendo uma dança. Aí ele vai lá brigar com o pessoal lá, os africanos, e tipo assim, ele apanha. Ele é uma surra. Se eu não me engano, ele até morre, sabe? No livro, não sei, tá? Na novela também não lembro. Tá? Por quê? Porque aí o capoeirista, ele mostrou que, opa, isso não é só dança não. Se eu quiser, eu te acerto. No livro, ele acertou. Estão percebendo? Então, meninos, pra mim, na minha opinião, é uma luta, tá? Camuflada de dança. Mas eu deixo isso aí aberto para vocês. Coloque a resposta de vocês, interessante. Eu quero muito saber, tá? A capoeira mistura várias linguagens de arte. Quais são elas? Simples. Música, dança, tá? No caso, artes cênicas. Tá? Então mistura música e mistura artes cênicas. A dança está dentro da arte cênica, tá bom? Então, a pintura, eu não vejo se tem muita, não. Então, na minha opinião, é música e arte cênica. Tá? Vamos ver? Aqui, ó. Opa, nós temos mais perguntas felizes. Vamos lá. Em seu dia a dia, quais relações entre arte e cultura você percebe? Cite alguns exemplos tomados das manifestações artísticas como base. Em seu dia a dia, quais relações entre arte e cultura você percebe? Gente, eu vejo isso não é porque eu dou aula de arte, mas eu vejo isso no dia a dia mesmo. Tá? Desde a forma que você se veste, desde a forma que você fala, desde a forma que você, digamos, se expressa, é a nossa representação entre arte e cultura. Tá? Por quê? Porque não tem como separar uma coisa de outra. Quando eu falo arte, eu não estou me referindo apenas à pintura, a artes visuais, eu estou falando arte da forma geral. Você tem que lembrar que a arte é uma expressão humana. É uma expressão humana. Ela não é feita por um cachorro. Ah, tipo, mas eu vi um pinguim, um elefante pintando. Não, ele não está pintando. Ele está fazendo algo condicionado, o qual ele sabe que se fizer aquilo, ele vai ganhar um amendoim, alguma coisa assim. Um alimento, qualquer coisa do tipo. Estão entendendo? A arte tem como característica, gente, o quê? A criatividade, a representação da história por meio visual. E quem faz isso é o ser humano. E se você pegar uma arte feita na África, ela é diferente da África feita pelos índios, que é diferente da arte dos povos europeus. Então não tem como separar uma coisa da outra. No dia a dia, sim, nós conseguimos perceber a relação entre arte e cultura. Cite alguns exemplos tomando as manifestações artísticas como base. Exemplo, Folia de Reis. Tá bom? Exemplo, festa junina. Tá? Exemplo, o teatro. Tá? Então tem vários e vários exemplos. O que você aprendeu a respeito da cultura indígena que se manifesta na cultura brasileira? Gente, o que eu quero que vocês tenham percebido, o que eu espero que vocês tenham aprendido, é o seguinte, tá? Que ela faz parte do nosso dia a dia. Tá? Faz parte. A cultura africana foi a terceira a chegar aqui no Brasil. Primeiro, óbvio, a indígena. Se bem que a indígena não chegou aqui, já estava aqui, né? Vamos dizer dessa forma. Se bem que existem algumas histórias que falam que chegaram aqui também. Então vamos colocar a primeira, a indígena, a próxima, a portuguesa, que acabou se tornando a cultura dominante. Quando eu falo portuguesa, europeia no geral, mas destaca a portuguesa. Tá? E a africana chegou aqui também, tem muita força. Se você falar que ela não tem força, é exagerar na ingenuidade. Tá? Teve muita força. Então, eu espero que você tenha noção que a arte africana, a arte indígena no Brasil, tá? Elas são fortes, elas estão aí, faz parte do nosso dia a dia. Alguns alimentos, alguns atos, algumas palavras nossas estão aí no senso comum, no dia a dia comum, porque nós tivemos contato com essas duas culturas em algum momento lá da história. Tudo bem? 3. A arte popular do nosso país é muito rica e se manifesta em várias regiões. Por quê? Comente sobre uma manifestação cultural que você conheceu, ou que você conhece, ou passou a conhecer nessa unidade. Aí, com vocês,
tá? Explique aí para mim com alguma manifestação. Só que eu queria que vocês completassem também alguma assim. Coloque para mim também qual manifestação regional que vocês conhecem de um outro local, de outra região. Sei lá, Amazonas, sei lá, aqui no como é que é o nome daqui? Centro-Oeste, tá? Sei lá no Sul, alguma coisa do tipo. Vocês colocam, tá? Então, por exemplo, eu conheço muito e gosto muito do rastapé, tá? 4. Cite outras formas de expressão artística desses povos que não foram mencionadas com detalhe nessa unidade. Então, aqui que ele está pedindo? Que você dê uma pesquisada em outros tipos de manifestação artística brasileiras e coloque aqui. Então, nós temos o maracatu, nós temos o axé, nós temos o próprio samba, que são manifestações musicais, tá? Nós temos o rastapé, eu disse para você, nós temos folia de reis, nós temos religiões diversas, então tem várias. Coloque essa que você achar interessante. Descreva como você sentiu ao conhecer um pouco mais a respeito das manifestações artísticas do povo brasileiro. Gente, tem um camarada que é o seguinte, tá? O Brasil é riquíssimo culturalmente falando. Riquíssimo. E olha que não foi um brasileiro que falou. Um camarada é um estrangeiro, americano, que ele mora no Brasil há um tempo, e ele falou o seguinte, que quando ele vai para os Estados Unidos, ele fala assim, que tentar descrever o Brasil como uma característica única é muito difícil, porque dependendo do local ao qual você vai, é uma característica, e dependendo do local onde você vai, é outra característica totalmente diferente. Então, dependendo da região do Brasil, você vai ter coisas que você fala assim, nossa, isso que nem parece o Brasil. Dependendo da região do Brasil que você for, você vai olhar e fala, gente, é muito diferente. Então, eu acho que essa unidade é bem bacana, porque ela vai deixar claro para você o país riquíssimo que nós temos, o qual culturalmente é muito variado, muito diversificado. Tá? Então, isso aí é o que eu, pessoalmente, eu acho muito interessante. Tá? 6. Você ficou satisfeito com o resultado das suas produções nessa unidade? Faça um comentário. Eu tenho certeza que todos vocês fizeram, eu tenho certeza que todos estão para lá de parabéns. Porque eu conheço a turminha que eu tenho e é uma turminha muito boa. Mas, de qualquer forma, eu pergunto, você ficou satisfeito? Tá? Com a sua unidade? Deixa aí nos comentários se você achou legal, se você quer alguma coisa. Meninos, com isso nós terminamos a unidade 3, tá? Nós terminamos a unidade 3, lemos, comentamos, fizemos os exercícios, tá? E agora nós iremos começar a unidade 4. Não hoje, na próxima aulinha feliz, fique tranquilo. Mas já vou adiantando para vocês. Se vocês puderem ler, adiantando, leia. Para mim fica muito mais fácil, para mim fica muito melhor, tá? Você vai adiantando as suas dúvidas, quando você chegar aqui na leitura, você já vai ter muito mais noção do que eu estou falando, tá? E eu acho que é uma unidade muito bacana, muito legal mesmo, você vai gostar demais. Tudo bem, então? Bem, sexto ano, terminamos aqui. Na próxima vez, na próxima aulinha feliz, nós não iremos nos encontrar na unidade 4. Tudo bem, então, gurizada? Então, eu não posso terminar da forma que eu sempre termino. Vamos lá, então. Foi um prazer estar com vocês. Fico, Papai do Céu, e até semana que vem.